Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cruzeiro. Hoje, tudo a respeito da proposta que o Zenit fez para o Matheus Pereira. E os donos da bola vão comentar a respeito. Então, para você ficar sabendo de todas as novidades, de quanto o Zenit está disposto a pagar e se o Matheus Pereira vai aceitar ou não devido às várias circunstâncias, fique aqui até o final do vídeo para descobrir. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora para o vídeo. A proposta do Zenit pelo Matheus Pereira. Eu não consegui avançar nos valores da proposta. Eu vi que o pessoal do Cazé TV deu aqui de 20 milhões de euros. Chamei uma pessoa do Cruzeiro agora que falou que não chega a isso, que tá até um pouco longe disso, não me confirmou o valor. Diz que não é de 20. Bom, enfim. Outra coisa. Há uma corrente dizendo que essa proposta foi apresentada pelo staff do Matheus Pereira, só que agora eu confirmei no Cruzeiro que o Zenit levou ao staff do Matheus Pereira, mas conjuntamente entregou a proposta ao Cruzeiro. Então, o que o Cruzeiro espera agora para tocar adiante esse negócio pelo Matheus Pereira? O ok dele. Agora, uma coisa me chama a atenção aqui, Valu, Thiago, Elton e Alexandre Dolabella. Se o Zenit apresenta uma proposta para o Cruzeiro, mas o staff do Matheus Pereira também traz, e eles estão esperando o ok do Matheus Pereira para tocar adiante. Mas se o staff do Matheus Pereira não quisesse negociar, eu acho que já mataria no ninho, não? Se chega a proposta. Não, tem que chegar até ele. E o Matheus... Pelo que você informou, chegou ao Cruzeiro. Agora o Cruzeiro possivelmente vai levar até os agentes. Não. É porque não é uma coisa que envolve só o Cruzeiro. A gente tem que lembrar. A gente entregou ao Cruzeiro a proposta, mas também entregou ao staff do Matheus Pereira. Então o staff do Matheus Pereira e o Zenit levaram, confirmaram que foi conjuntamente, o que eu recebi de informação agora, uma fonte muito confiável no Cruzeiro. Então, conjuntamente, a proposta chegou. Mas se ela chega ao staff do Matheus Pereira, que também leva ao clube, se o Matheus Pereira, se não tivesse a possibilidade da transferência, o staff já teria matado isso tudinho. Não vou nem tocar isso adiante. Eu não entendo assim, boa tarde para você, boa tarde para os amigos, que são três partes, né, envolvidas numa transferência, numa hipotética transferência do Matheus Pereira. O Cruzeiro, o próprio atleta, o seu staff e o Al Hilal. Bom, o Cruzeiro... Durante toda essa temporada, quando surgiram várias sondagens diante do nome do Matheus Pereira, o Cruzeiro tem 50%. O que o Cruzeiro sempre dizia? Que gostaria de 20 milhões de euros, que não é um valor que fica para o Cruzeiro. É isso que o torcedor tem que entender, né? O Cruzeiro desse valor teria metade do valor. Então, é o leste europeu, é a Europa também. Claro que é uma situação bem diferente, jogar na Espanha, jogar na França, Portugal, jogar na Itália, no próprio Portugal que ele já jogou. Se o jogador estiver a fim de topar a transferência, os valores que o Cruzeiro receber, no entendimento do Cruzeiro, forem interessantes, com toda essa conjunção, né? O atleta manifesta o desejo, quer sair. Eu sei que ele já falou, tá, gente? Recentemente, após a derrota no Clássico, no final do ano gostaria de ir. Se dentro daquilo que ele falou, em termos de Europa, o leste europeu, a gente tem que colocar um asterisco aí, lembrar que a Rússia, todo mundo sabe, o tempo que está vivendo em guerra, não é como você ir para esses outros centros que eu falei, mas se o atleta entender que atende, o Cruzeiro tiver os valores, não há por que o negócio não ser feito. Acho que é um jogador que tecnicamente vai fazer muita falta e acho que o Cruzeiro terá uma dificuldade enorme de ir ao mercado em praticamente 10 dias. É um craque? Não, para mim não é um craque. Eu acho ele um jogador para nível de Brasil, um excelente jogador. Entregou 2 dígitos de participações no Campeonato Brasileiro ano passado, 8 gols e 7 assistências. Dentro deste perfil, vamos ficar só nos números, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade de, em menos de 10 dias, arrumar um jogador. Não vou nem falar um camisa 10, um meia para tentar ser um jogador de criação no clube. Mas se todas essas equações forem fechadas, difícil o negócio não acontecer. Lembrando, eu acho que sempre, em qualquer negociação, a vontade do jogador
eu entendo que é o princípio de tudo. Porque se os clubes se acertarem e tal, mas o jogador, no final das contas, não manifestar o desejo, a coisa não anda. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Ô, Gagê, só uma coisa. Há um interesse explícito, né, do jogador de educar o filho dele na Europa, etc. Eu não sei se no leste europeu, exatamente. Né? É que ele não colocou ressalvas quando ele disse Europa. Né? E aí a proposta chegou. A gente falou agora há pouco, inclusive, lá também na rádio, na Band News, sobre o Luiz Henrique, né, ex-Botafogo, que está lá. Então, quer dizer, tem um monte de outros jogadores lá e tal, mesmo com o país em guerra e tal. E parece que daqui a pouco vai rolar um cessar-fogo, mas enfim, isso é outra história, que não envolve, por exemplo, a decisão do Matheus Pereira. E eu vejo aqui uma divisão, cara. Eu vejo uma divisão entre torcedores do Cruzeiro, colegas de imprensa, uns achando que tem que sair, outros achando que não e tal. E daqui a pouco eu vou ler uma mensagem que eu recebi do nosso comentarista internacional, Daniel Almeida, aqui, que é muito interessante o posicionamento. Aliás, posso ler antes da sua participação? Eu achei interessante o que ele falou aqui. Ele falou assim: irmão, o Matheus Pereira é bom jogador, importante e tudo mais. Isso é inquestionável. Porém, desde que o Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro, tudo que envolve ele gera muito desgaste. Foi assim na época da renovação, foi assim esse ano na reapresentação, está sendo agora na janela. A torcida fica de saco cheio disso. O Cruzeiro precisa de paz, e se para ter paz for necessário a saída dele, abrir mão dele, que vá com Deus. Mas o Valu, por exemplo, acho que tem que ter uma certa parcimônia. Eu já vi aqui... Só para deixar claro, eu não gostaria que o Matheus Pereira deixasse o Cruzeiro. Pois é. Tá? Eu não acho que é tão fácil ir ao mercado e trazer jogadores com os números que ele fez no Campeonato Brasileiro. E se o Daniel está falando de paz, pede para ele pegar os jogos do Campeonato Brasileiro o ano passado, tirar os 8 gols do Matheus Pereira e as 7 assistências e ver onde que a paz dele estaria e onde o Cruzeiro poderia estar. É outro Cruzeiro. Não, Thiago, eu tô falando... Mas eu entendo o que você está falando. Tá, qual que é o Cruzeiro desse ano? O Cruzeiro desse ano tem outros jogadores. Não, qual o Cruzeiro desse ano? A temporada começou no último domingo. A temporada começou no último domingo pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem mais qualidade, mas a gente está vendo a falta que faz quando ele não joga bem, né? É óbvio que ele faz falta, mas... Cara, convenhamos, hoje o Cruzeiro não é dependente dele. Não, hoje o Cruzeiro é dependente de um time. Inclusive o técnico estreou no último domingo. O Cruzeiro está dependente do técnico. O Cruzeiro consegue sobreviver sem ele. Tá certo. O Alex já saiu. Ninguém está falando disso. A questão não é a instituição sobreviver, Thiago. Não seja tão raso no seu argumento. Fale algo mais robusto. O Cruzeiro sobrevive. Eu já falei algo robusto, só que o problema é que tudo é mesmo? O Cruzeiro sobrevive? Pô, não me diga. Pô, sério. Obrigado pela informação. Não é um caos a saída não é essa questão aqui. Nem pode ser tratada como tal. Quem está tratando assim? Você está tratando como tal. Não, Thiago. E olha o telespectador que está assistindo está vendo que não, Thiago. E olha a situação. O Cruzeiro sobreviveu depois que o Ninão parou de jogar, ué. O Cruzeiro deixa a critério do Matheus Pereira a decisão de sair ou não. Se o cara quiser sair, cara, não adianta. Tem que liberar mesmo. Sinceramente, nós estamos falando de um jogador... Você está brigando com o seu próprio argumento, que ninguém falou o contrário. Nós estamos falando de um jogador que, cara, sinceramente, ele é bom jogador, ele é diferenciado para o futebol brasileiro, mas em momento algum ele bate no peito e fala, é isso aqui que eu quero. O tempo inteiro ele joga letra. Ah, mas eu quero sair. Ah, mas eu queria sair. Ah, mas eu não sei se eu vou ficar. Ah, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Ele fez isso pós-jogo contra o São Paulo. Ele fez isso depois do clássico da semana passada. E ele tem feito isso sistematicamente. E, sinceramente, se sou o Cruzeiro, tentaria a contratação do Alan Patrick. Tentaria, não sei se é possível. Não sei se vai conseguir. Mas eu acho que era o nome ideal para esse time. E tenho certeza, estaria muito mais feliz, mesmo não sendo cruzeirense declarado, como é o Matheus Pereira, do que o Matheus Pereira está no Cruzeiro. Esse foi o nosso vídeo de hoje, essa proposta que o Zenit fez para o Matheus Pereira, né? Ele sempre deu índice de que não queria ficar no Cruzeiro, ou de como que ia ser, e isso deixava os torcedores muito tristes, porque o Matheus Pereira é um excelente jogador, um jogador que tem feito uma história muito linda no Cruzeiro, e todos os torcedores gostam muito do Matheus Pereira, mas infelizmente não tem como a gente obrigar o jogador a ficar no time, porque precisamos que os jogadores estejam ali de coração, mente, para fazer uma grande história no time. E
Quero saber da sua opinião. Você acha que o Matheus Pereira vai aceitar essa proposta do Zenit? Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Cruzeiro Cabuloso. Fique com Deus e fui!